Olá, bem-vindos ao segundo módulo do curso Sunnyb de Rede Básica. Nessa aula, nós vamos ver como configurar um projeto do QGIS para que posteriormente trabalhemos nele utilizando o Sunnyb de Rede Básica. O primeiro passo é, com o QGIS aberto, adicionarmos camadas vetoriais e camadas raster que vão compor o nosso projeto, ou seja, que vão auxiliar a gente durante o projeto das redes coletoras de esgoto. Nesse caso, nós vamos utilizar camadas de delimitação de ruas, quadras, modelo digital do terreno, curvas de nível, dentre outras. Eu já criei aqui uma pasta com um arquivo compactado, onde dentro dele eu possuo várias camadas, camadas vetoriais e camadas raster. Essas camadas são referentes à cidade de Sarroma, São José de las Matas, na República Dominicana, que vai ser a cidade onde nós vamos trabalhar ao longo desse curso aqui. Então, com todas essas camadas aqui, eu vou criar uma nova pasta chamada Layers para manter a organização do nosso projeto. Então, todas as camadas que a gente for trabalhar, eu vou colocar dentro dessa pasta chamada Layers. Existem várias formas de adicionarmos as camadas vetoriais no QGIS, e a mais prática delas é simplesmente segurando o arquivo .shape aqui e arrastando ele para dentro do projeto. Eu vou adicionar e explicar uma por uma o que significam as camadas. Então, tem a camada do modelo digital do terreno, que representa a topografia da região do projeto. Eu vou adicionar a camada de quadras, então sempre no arquivo .shp, arrasto aqui, camada de quadras, e a camada das ruas, que foi obtida a partir do OpenStreetMaps, ou seja, uma fonte gratuita de informação também. A camada das ruas, como vocês podem ver, o nome das ruas possui alguns problemas aqui de acentuação. Para resolver isso, eu vou vir em propriedades e alterar a codificação dessa camada para System. Isso é apenas um detalhe, só para que a gente possa visualizar o nome das ruas corretamente. Além disso, nós possuímos a camada de pontos de serviço, que foi fornecida pela empresa de água do local. Então, todas as ligações de água de cada quadra estão representadas por esses pontos. Isso vai ser muito útil para a hora que a gente for calcular as vazões do projeto. Uma localização já prevista, que vai ficar a estação de tratamento de esgotos dessa cidade, que é um terreno que já foi obtido. As curvas de nível, que foram geradas a partir da camada raster, que eu já mostrei para vocês. E as bacias de esgotamento, que podem ser chamadas de subbacias, microsistemas, existem diversas denominações para isso. Geralmente a gente faz observando a topografia local, e como não é objeto do curso, eu já vou fornecer para que fique claro a divisão de cada um das subbacias desse nosso projeto. Então eu vou apagar a camada de modelo digital do terreno, a camada de pontos de serviço e os microsistemas, e vou aproximar aqui para vocês darem uma olhada. Então a gente tem as camadas das curvas de nível. Como o objetivo do curso não é ensinar a manejar o QGIS, eu vou dar algumas dicas ao longo dele de QGIS que possam facilitar as etapas do trabalho. Então, a primeira delas é dominar bastante a parte de estilos, para você poder alterar o estilo das camadas vetoriais ou da camada raster de uma maneira que facilite sempre o seu trabalho. Nesse caso, por exemplo, nós temos as curvas de nível aqui, e eu vou alterar a cor delas. Então eu venho aqui nesse botão, abrir estilização de camadas, vai me mostrar esse painel, e aqui, por exemplo, eu seleciono a linha, eu posso trocar a cor da linha. Enquanto eu estou trocando, ela já vai atualizando automaticamente ali no mapa, se essa opção atualização ao vivo estiver marcada. Eu vou botar um laranja, um pouco mais forte para a gente ter uma diferenciação com esse fundo amarelo, para não confundir. E a mesma coisa eu posso fazer para os rótulos. Eu tenho esse rótulo que está exibindo qual é a curva de nível, né, o valor da curva de nível. E aqui eu posso alterar
com uma cor um pouco mais escura, para ficar de fácil da gente observar. E isso eu posso fazer para todas as camadas, sempre trabalhando com a estilização aqui. Bom, aqui as camadas já estão adicionadas no projeto. Uma coisa interessante do QGIS é que nós possuímos vários plugins, que também são gratuitos, que nos facilitam em várias etapas do projeto. Nesse caso, por exemplo, vou mostrar para vocês o plugin chamado Quick Map Service. Nele, a gente pode carregar de fundo várias imagens de satélite, ou até mesmo imagens do OpenStreetMaps ou Google Street, que facilitam bastante durante o projeto. Então, nesse caso, vou adicionar aqui a imagem do OpenStreetMaps de fundo, para que vocês possam olhar. Vou jogar ela aqui para cima. E aqui a gente tem o mapa da cidade. Também posso, por exemplo, adicionar uma imagem do Google. Imagem de satélite do Google dessa região. Então essa é a cidade de São José de las Matas por uma imagem de satélite. Bom, outra coisa importante é o sistema de coordenadas. Então, as camadas que eu adicionei no mapa, elas já possuem o sistema de coordenadas delimitado em cada uma delas. E o projeto, o QGIS, ele já identificou esse sistema de coordenadas das camadas e adicionou no projeto. É importante para o bom funcionamento do Sunnybeam sempre trabalharmos com coordenadas planas. Então, nesse caso, estamos trabalhando com o sistema de coordenadas WGS84, UTM da zona 19, hemisfério norte. Isso tanto para as camadas vetoriais do projeto e camadas raster, quanto para o próprio projeto. O QGIS ele permite que nós trabalhemos com camadas em um sistema de coordenadas e o projeto em outro sistema de coordenadas. Eu sempre busco trabalhar utilizando o mesmo sistema de coordenadas tanto no QGIS quanto nas camadas vetoriais. Então, com todas as camadas adicionadas, o próximo passo, e o passo mais importante para o Sunnybeam entender aonde nós estamos trabalhando, qual pasta nós estamos trabalhando com esse projeto, é salvar o projeto. Eu vou informar aqui o nome da pasta que eu quero salvar o projeto. Então, a pasta da aula do módulo 2, aula 1, configuração de projeto. E vou colocar aqui, projeto Sarroma, São José de las Matas. E mando salvar. Então, se eu vier na pasta aqui, nós já temos o projeto Sarroma. E todas as camadas vetoriais estão salvas aqui na pasta Layers. Para quem já trabalha com GIS ou com QGIS, sabe que se você for compartilhar o seu projeto, você tem que mandar tanto o arquivo .qgz ou QGS, que o QGIS também utiliza, quanto as camadas vetoriais juntos. E se você, por exemplo, mover para um outro diretório do seu computador, ao abrir o projeto em QGIS, você vai ver que ele não vai mais encontrar as camadas que você está usando no seu projeto. Então, sempre manter os dois na mesma pasta e nunca mover somente um deles. Se você for mover, mova os dois juntos, você pode copiar eles e passar para uma outra pasta do seu computador. Então, nessa aula, nós carregamos as camadas que vão auxiliar o nosso projeto. E na próxima aula, nós vamos começar a trabalhar com o Sunnybeam de rede básica propriamente dito. Obrigado pela atenção de todos e qualquer dúvida, vocês podem utilizar o portal aqui e nos vemos nas próximas aulas.